Olá, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é Odete. Hoje estaremos estudando em Mateus 21, mas antes iremos orar para que o Senhor venha nos dar entendimento. Oramos. Maravilhoso, santo, eterno Deus, graças te damos, Senhor, por esse momento que entramos em Tua presença, para juntos estudarmos a Tua palavra. Que o Senhor venha ser com cada um de nós, venha nos dar entendimento e sabedoria, pois queremos ser sábios e cheios do Teu Espírito. Que o Senhor venha se fazer presente em nossas vidas, onde quer que iremos, possamos estar com o pensamento em Ti, orando e vigiando. Em nome de Jesus, Paizinho, te pedimos a Tua companhia, que o Senhor não nos deixe nem por um minuto sequer, porque não seremos nada sem Ti. Tu és Deus, mesmo sem nós, mas nós não seremos nada sem a Tua presença. Nos ajuda, Paizinho, limpa do nosso coração tudo que não provém de Ti e nos enche do Teu Espírito. Vem nos ajudar, em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. O estudo de hoje aborda 5 temas importantes para a nossa vida. O primeiro, a humildade de Jesus entrando em Jerusalém, montado em um jumentinho. O segundo, o templo é a casa de Deus. O terceiro, a figueira que não deu fruto. O quarto, líderes religiosos duvidam de Jesus. E o quinto, parábola do pai e 2 filhos. Abra suas Bíblias em Mateus 21. Jesus é aclamado pelas multidões. Versículo 1. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes, versículo 2, Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. Versículo 3. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister e logo os enviará. Versículo 4. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz. Quero comentar um pouquinho desse versículo 4. Na Bíblia, tudo que está escrito, ela se cumpre. Por isso temos que ler ela com maior atenção, para que possamos aprender e saber tudo que vem de Deus. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 5, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Versículo 6. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara. Versículo 7. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. Versículo 8. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outras cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Quero comentar um pouquinho desse versículo 8. Jesus entrou em um jumentinho, mostrando a sua humildade. Ele, como filho de Deus, ele poderia vir em qualquer riqueza, no melhor cavalo, mas ele demonstrou a sua humildade para que nós fossemos humildes assim como ele. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 9. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quero comentar um pouquinho desse versículo 9. A multidão toda adorava o rei Jesus, mas muitos também ficaram decepcionados, porque esperavam outro tipo de rei, triunfante, cheio de riquezas. E aqui a multidão gritava Hosana nas alturas, que quer dizer salva-nos. Mas muitos adoraram a Jesus, crendo que realmente ele era filho de Deus. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 10. E entrando ele em Jerusalém,
toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? Quero comentar um pouquinho desse versículo 10. Quando Jesus entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho, um homem simples, aquela cidade toda ficaram alvoroçada, perguntando: quem é este? Com tanta gente em sua volta, lhe acompanhando e lhe adorando. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 11, e a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. O templo é a casa de oração. Versículo 12, e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Quero comentar um pouquinho desse versículo 12. Jesus ficou muito chateado e revoltado com tudo aquilo que estava vendo na casa de Deus. Muitas pessoas faziam dali comércios, e ali era apenas casa de oração, um lugar santo de buscar e adorar a Deus. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 13, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Quero comentar um pouquinho desse versículo 13. Jesus não gosta que a casa dele seja feita de comércio, e sim somente para buscarmos a Deus em oração e adoração. Mas muitas pessoas fazem da igreja um verdadeiro comércio. É como se fosse um parque de diversões. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 14, e foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Versículo 15, vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Quero comentar um pouquinho desse versículo 15. Os escribas e sacerdotes, tudo com inveja de Jesus, de ver toda aquela adoração, o povo tudo seguindo, e os milagres que ele fazia, as maravilhas. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 16, e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? Quero comentar um pouquinho desse versículo 16. Os escribas e sacerdotes ficaram revoltados em ver aquelas crianças adorando a Jesus, mas ele respondeu para eles que o perfeito louvor vinha da boca das crianças. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 17, e, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. A figueira que não deu fruto. Versículo 18, e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Versículo 19, e, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão somente folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti, para sempre. E a figueira secou imediatamente. Quero comentar um pouquinho desse versículo 19. Jesus, sentindo fome, foi procurar fruto na figueira, mas não encontrou, e ele mandou que ela secasse, porque ele manda em tudo, porque ele é dono e criador de todas as coisas. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 20, e os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira. Quero comentar um pouquinho desse versículo 20. Os discípulos andando com Jesus, vendo todos os milagres e as maravilhas que ele fazia, mas ainda duvidava do que Jesus poderia fazer. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 21, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte
disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Quero comentar um pouquinho desse versículo 21. Jesus fala aos seus discípulos que não só ele é capaz de fazer tudo aquilo, mas cada um de nós, se tivermos fé em Deus, seremos capazes de fazer até muito mais. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 22, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Quero comentar um pouquinho desse versículo 22. Aqui Jesus fala que tudo que pedimos em oração, crendo, nós receberemos. Então é só nós orarmos, crendo em Deus, com toda a força do nosso coração, que isso nós recebereis. Voltando aqui para a Bíblia, líderes religiosos duvidam de Jesus. Versículo 23. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade faz isto e quem te deu tal autoridade? Quero comentar um pouquinho desse versículo 23. Os sacerdotes falavam com Jesus como se fosse uma pessoa comum. Eles não viam que ele era a autoridade maior do que eles. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 26. E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Versículo 27. E, respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem vos digo com que autoridade faço isto. A parábola do pai e dois filhos. Versículo 28. Mas, que vos parece? Um homem tinha dois filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Versículo 29. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Quero comentar um pouquinho desse versículo 29. Ao meu parecer, esse filho se arrependeu, porque falou para o pai que não ia trabalhar na sua vinha, mas se arrependeu e foi. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 30. E, dirigindo ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: eu vou, Senhor, e não foi. Quero comentar um pouquinho desse versículo 30. Para mim, esse filho foi mais rebelde, porque falou que ia e não foi. Então ele estava mentindo para seu pai e desobedecendo mais do que o primeiro. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 31. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Versículo 32. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Quero comentar um pouquinho desse versículo 32. Jesus aqui fala daquelas pessoas que se dizem ser santos, que se dizem certo, mas não creia na palavra do Senhor. Mas aquele povo que eram pecadores, como as meretrizes e os publicanos, eles acreditaram nas palavras de João Batista e crendo que ele era um profeta e falava da parte de Deus. Que nós possamos ser essas pessoas que creem em Deus para que possamos ser salvos. Aqui iremos encerrar esse estudo com uma oração. Oramos. Maravilhoso, santo, eterno Deus, graças te damos, Senhor, por esse momento que estivemos juntos, reunidos, estudando a Tua Palavra. Que o Senhor venha permanecer conosco, nos ajudando a entender e que possamos a cada dia Te buscar mais e aprender mais da Tua grandeza e do Teu grande amor. Que possamos levar adiante e apresentar esse Deus que Tu és para cada um deles e que eles possam
ser tão feliz assim como nós e aprendemos a ser tão fiel a Ti, assim como Tu és para nós. E possamos ser humildes, assim como Teu Filho amado Jesus demonstrou quando esteve aqui nessa terra, entrando em Jerusalém, montado em um jumentinho, onde muitos esperavam um rei triunfante, cheio de riquezas, mas ele demonstrou a sua humildade e mostrou para cada um de nós como deveríamos ser. Em nome de Jesus te agradecemos, Senhor. Amém. Quem quiser fazer seu pedido de oração, vai no comentário do vídeo e deixe seu pedido, que estaremos orando por você. Ou vai na descrição, que lá está o nosso contato. Nos visite em nosso canal, que lá tem mais vídeos com orações, com a palavra. E você que não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para ser notificado quando tiver mais vídeos novos. E compartilhe com seus amigos, com a família, para que sejam abençoados também, e a paz seja com todos.